Eu quero dar uma continuidade àquilo que nós estávamos falando e vamos entrar num tópico muito importante para nós, que é o orgulho do homem versus a humildade de Cristo. Nós precisamos ver isso com muita clareza, porque o homem se arvora em muitas coisas e ele esquece de Cristo Jesus muitas vezes. Então, eu preciso ter clareza. Isso vai ser uma tabela onde nós vamos dividir da seguinte forma: nós vamos apresentar o orgulho do homem e contrapondo a humildade de Jesus. Eu vou ficar basicamente nisso o dia de hoje, mas em cima daquilo tudo que nós falamos pela manhã, nós vamos agora destrinchar, vamos abrir, vamos ver mais detalhadamente esse assunto. Então, vamos adiante. Primeira situação muito importante para a gente ver aqui: o orgulho do homem, o orgulho do nascimento e classe. Eu nasci de uma classe especial, eu nasci num berço especial, minha família é especial, e a pessoa começa a se orgulhar destas coisas. O que se contrapõe aqui? Mateus 13, 55. Mateus 13, 55. Não é este o filho do carpinteiro? O que tem de mais? Não é esse o filho do carpinteiro? Não é esse o filho do pedreiro? Não é esse o filho... Não importa a classe que eu nasci. Nada disso tem valor algum para nós. Se eu nasci numa condição melhor, amém. Se eu nasci numa condição simples, amém, do mesmo jeito. Nada disso importa. O que importa é a vida de Cristo em nós. João 1, de 1 a 3. Ninguém conhece esse texto. Pouquíssimo conhecido. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Eu só li um pedacinho. Quem foi feito por Jesus? Boa noite, me chamo Sérgio Avilés, fiz uma pergunta e eu quero a resposta. Quem foi feito por Jesus? Todos é ninguém. Quem foi feito por Jesus? Quem foi feito por Jesus? Quem? Eu, você, nós somos feituras de Cristo. E eu não posso esquecer disso. Não posso achar que sou algo mais do que o outro, porque o outro também é feitura de Cristo. Quando eu falo todos, eu não me incluo. É muito perigoso. Eu tenho que falar eu tenho que entender que eu sou feitura de Cristo. E ponto. Segundo orgulho para a gente ver aqui, orgulho da riqueza, de possuir, de ter. Orgulho da riqueza, de possuir e de ter. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Posso usar uma roupa que não tenha marca? Posso usar um celular que não seja grande, importante, um xing-ling? Posso usar um iPod ou não pode? Quem pode, se pode. iPad não pede, pede, não pede, sem pede. Posso usar alguma coisa dessa que não tenha valor algum? Ou alguma coisa que tenha muito valor? Posso viver num bairro simples? Ou eu só tenho que viver num bairro melhor? Como eu posso? Como sou eu? Eu tenho que ostentar alguma coisa? Eu conheço muitos que fazem questão de usar uma camiseta que tem uma marquinha que chame atenção para ele. É isso que Deus quer? Olha só que loucura. Você se veste para chamar a atenção do teu corpo ou para chamar a atenção de Cristo? Porque hoje há uma campanha assim, chame a atenção para o que você tem de melhor. E aí você vê roupas que... barbaridade. Que não fazem bem a ninguém. Se eu preciso usar uma roupa para mostrar o meu corpo, estou demonstrando que eu não tenho nada no coração nem na cabeça. Porque aquele que tem o coração em Cristo não expõe o seu corpo.
Eu só estou aproveitando a dica. Mateus 8:20. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis, as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Se você mora numa casa boa, obrigado, Jesus. Se você mora numa casa ruim, obrigado, Jesus. Se você mora num bairro bom, obrigado, Jesus. Se você mora num bairro ruim, obrigado, Jesus. A gratidão é contínua para todos, não tem mérito nenhum. Uma vez conversando com alguns irmãos do Sul, você mora em Salvador, lá deve ser um lugar terrível, cheio de demônios, né? Eu disse, não menos do que aqui. Como assim? Você acha que só porque Salvador tem muita expressão africana, tem mais demônios do que aqui, que tem muita expressão de falsidade? Não é essas coisas. Onde eu morar, eu tenho que ver Cristo em todas essas coisas. Orgulho da honra. Orgulho da honra. Isso aqui é um negócio, foi muito terrível. Como posso ser tão desonrado assim? Alguém que se sente alguma coisa, que espera receber uma atenção especial, um lugar especial, não recebe nada. A gente tem experiências muito doidas. Eu fiz uma viagem longa, fui convidado para ministrar numa congregação na Flórida, nos Estados Unidos, que eu não tinha a menor ideia quem eram, não conhecia ninguém. Eu teria que ministrar em espanhol. E eu viajei de Salvador para a Flórida. O voo pousou às 5 horas da manhã, como normalmente pousa cedo nesses países. E saí, peguei minha mala, saí e não tinha ninguém. Eu não tinha a menor ideia para onde eu ia. Porque alguém disse que eu vou te buscar. Aí eu ligo para alguém, você está ligando para mim, eu estou dormindo. Liga mais tarde, 8 horas alguém vai te buscar. E eu fiquei das 5 às 8, em pé, no aeroporto, esperando. Eu disse, Jesus, manda mais, Jesus. Obrigado, porque isso aí é uma confusão. Mas em vez de eu ficar bravo, eu comecei a rir. Vou rir. Vou tomar meu café da manhã e vou rir. Aí um cara lá chegou, vim te buscar, não tinha a menor ideia quem era o cara, e fomos. Eu não posso comer carne de vaca. Aí eu chego no local, eu digo sempre para você, eu não posso comer carne de vaca. O cara virou para mim e disse, problema é teu. Valeu, problema meu. Está certo, o problema é meu, não é dele. E alguém disse para mim, mas como é que ele está te desonrando assim? Ele não está fazendo nada que Jesus não tenha permitido. Ele está me pondo no meu lugar. Eu sei que eu tenho que estar aqui. E aí um casal de irmãos virou assim, nós vamos adotar você. E na hora do almoço eles saíam, compravam comida de frango, que não tinha carne, e traziam para mim. E assim foi o evento o tempo todo. Foi divertido. Eu ri muito, fiquei muito doido. Porque eu tinha que falar em espanhol, meus apontamentos todos estavam em português, e os garotos, era um retiro de jovens, só me perguntavam em inglês. E deu um nó no meio de campo. Teve uma hora que eu comecei a falar, alguém levantou a mão e disse, sim, Sérgio, eu não sei o que você está falando, mas não é nem inglês nem espanhol. Eu me dei conta que eu estava falando em francês. Eu estava tão cansado que eu não sabia mais nada. Eu estava fazendo confusão, eu falava tudo misturado. Folga, para todo mundo. Fui para o meu quarto tomar um banho, descansar, para ver se eu conseguia sintonizar o Tico e o Teco, que eles tinham caído da rede. Se tua honra é ofendida, jogue na cruz de Cristo. Deixe que Cristo veja isso. Jesus foi traído por um amigo, negado por outro amigo. Davi, quando fugia de Jerusalém, porque Absalão vinha tomar Jerusalém, Simei lhe atirava pedras, e os valentes de Davi perguntam, queremos que matemos esse cão morto? E Davi dá uma resposta impressionante. Ora, deixai-o,
Pois se Deus lhe disser, amaldiçoa Davi, quem sou eu para dizer por que fizeste assim? Se Deus está deixando que eu sofra uma humilhação, porque Deus sabe que eu preciso daquela humilhação. João 1,46. Perguntou Natanael, de Nazaré pode sair alguma coisa boa? De Salvador pode sair alguma coisa boa? Vem e vê. Eu já ouvi isso. E vem cá, sai alguma coisa boa daí? Você tem alguma coisa boa? Faz parte. Qual o problema? Eu não tenho que me estressar, não tenho que fazer nada. Tudo que ocorre é permissão de Deus. Nada foge ao controle de Deus. Nada foge ao controle de Deus. Orgulho da aparência pessoal. Você estaria disposto a se apresentar aqui na reunião, na congregação dos santos, como você é? Sem maquiagem, sem roupas de marcas, sem adereço, sem acréscimo, sem nada? Eu até seria maluco perguntar para as meninas, vocês gostariam de acordar de manhã, levantar e sair com os cabelos como estiverem? Menos, né? Eu diria o baiano, menos. Menos. Você pode, né? Você pode, você não tem problema. Você também não. Por que essa luta pela aparência? Por que essa luta constante de... mas eu quero me sentir bonita, eu quero me sentir... A menina diz, eu quero me sentir bonita. Perfeito, sinta-se bonita, fique bonita, mas não lute para fazer isso. Seja como Deus quiser. Tranquila, em paz. Se deu, deu. Se não deu, não deu. Isaías 53, 2. Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura, olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Está falando de quem? De Jesus. Não tinha nenhuma beleza que agradasse. E daí, qual o problema? Eu, às vezes, quero entender por que tanta necessidade de ser diferente, de chamar atenção para si. Isso não é privilégio das meninas, não. Isso é privilégio dos dias de hoje. Por causa dos dias de hoje. Por causa do marketing dos dias de hoje. É o que está ocupando a nossa mente. Eu não me dou conta e eu começo a andar de acordo com o que a mente está sendo informada. E sabe por onde que a mente é muito informada e a gente não se dá conta? Pelas músicas. Você fecha os olhos e você não vê, você fecha a boca e você não come ou não fala, mas mesmo que você feche os ouvidos, as ondas musicais entram e fazem o que elas foram destinadas a fazer. Um bom exemplo é um ultrassom. Ultrassom são ondas sonoras que revelam aquilo que você não consegue ver. O que você está ouvindo de música? O que você tem colocado de música diante dos teus ouvidos, diante do teu coração? O que você tem escutado? Aponta para Deus ou aponta para o mundo? Aponta para a grandeza de Deus ou aponta para a destruição do mundo? Só um exemplo louco para vocês saberem. Vocês conhecem Tchaikovsky? Alguém conhece Tchaikovsky? Um compositor clássico? Não, pessoalmente não, porque ele já morreu há muito tempo. Mas as músicas de Tchaikovsky são umas músicas lindíssimas. Tem uma música muito conhecida como o Lago de Cisnes. Lago do Cisne. Você sabe o que ele canta e toca naquela música? A música é uma comunicação não posso dizer verbal, como dizer assim, vou dizer não verbal, não tem palavras. A música dele é só melodia, não tem melodia, ritmo, instrumento, não tem letra. Mas o que ele canta? Tchaikovsky toca As Noites de Amor com o Czar da Rússia. Um homossexual depravado fazendo uma música depravada e linda. Vou ficar ouvindo isso o tempo todo? Eu não. E Caetano Veloso e esses tantos compositores. Eu sempre fico no Caetano Veloso porque parei no tempo de Caetano Veloso. Os modernos é com vocês. Sofrença. Bom,
que isso edifica? Eu aprendi essa sofrência esses dias, então eu estou afiado. Mas não me pergunte nenhum compositor de sofrência que eu não sei, nem cantor. O que ocupa minha mente? Continuando, orgulho da reputação. O que vão falar de mim? Tenho uma reputação a zelar. Eu não posso entrar ali, porque ali é um lugar de prostitutas. Eu não posso entrar ali, vão me ver com prostitutas. Eu não posso pregar a palavra ali, porque ali é um lugar de baixo. Como assim? De novo. Como assim? Como é possível isso? Mateus 11, 19. Veio o Filho do Homem que come e bebe e diz, eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Você rejeita alguém diferente? Se você rejeita alguém diferente, você corre um risco muito sério de estar rejeitando o próprio Senhor, porque Ele não rejeitou ninguém diferente. Ele aceitou todo mundo. Ele não rejeitou a ninguém, por mais diferente que fosse. Orgulho da independência. Eu fui formado para ser independente, para me virar, para não depender de ninguém. Eu fui educado para ter sustento independente. Você está disposto a viver dependente dos outros? Você está disposto a viver com outros custeando a tua vida? Uau! Eu não estou dizendo para os homens serem vagabundos e as mulheres trabalharem, não. Eu estou dizendo para alguém viver dependência sem ser vagabundo. Lucas 8:3. E Joana, mulher de Guza, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, os quais lhe prestavam assistência com seus bens. Prestava assistência a quem? A Jesus. Jesus era servido pelo dinheiro de mulheres. Uau! Que loucura é essa? Que loucura é essa? Eu estou disposto a ser servido pelo dinheiro dos outros? Meninas, com licença de falar diretamente com vocês, vocês estão dispostas, quando casar, a serem sustentadas só pelos homens e não precisar trabalhar? Ou vocês têm que ter o próprio trabalho, o próprio dinheiro? Por que o homem pode se quebrantar e a mulher não? Não estou brigando com ninguém. Já sabe que eu sou assim. Mas se precisar, a gente briga. Por que eu tenho que ter o meu dinheiro? Por que isso? Por causa do orgulho, por causa da soberba. Orgulho da cultura, do saber. Uau! Aqui tem um outro orgulho muito sério. Estuda aí. Eu sou entendido. Jesus Cristo era filho de um carpinteiro, não de um advogado nem de juiz. Será que eu que tenho estudo, tenho faculdade, posso ser discipulado por um homem sem estudo acadêmico? Eu conheço em Salvador um irmão pedreiro, casado com uma empregada doméstica, uma irmã que é funcionária doméstica, poucos alfabetizados, sem grandes estudos, mas essa irmã, essa preciosa irmã, ela discipula uma juíza, uma médica, porque ela não discipula com ensino, ela discipula com sabedoria de Deus. Ela está cheia de Cristo. E esse homem que é semi-alfabetizado, ele precisa acordar 4h30, 5 horas da manhã, para ter 1 hora para conseguir ler uma página da Bíblia. De tão dificuldade que ele tem de ler. Mas quando ele senta numa reunião de líderes, ele é um líder, ele diz assim, Sérgio, eu posso falar? E eu já sei que vem um faqueiro todo na mão dele para todos os lados. E ele disse, você, fulano de tal, falou isso, mas a Bíblia diz assado, quente, frio, bem gelado. Você, cicrano, falou isso, mas a Bíblia diz... E ele vai respondendo a cada um só com versículos memorizados
E ele fala com total precisão e cirurgia, porque ele depende do Espírito Santo. Não é cultura nem saber. João 7, 15 a 16. Então, os judeus se maravilhavam, dizendo: como sabe esse letra sem ter estudado? Respondeu-lhe Jesus: o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Você é capaz de sair de um canto e para outro canto e repetir o ensino que você recebeu de outros, ou você tem que criar algo novo? Será que eu posso simplesmente repetir o outro? Tem uma coisa que para mim entra um pouco aqui, não é tudo, mas entra um pouco aqui, é alguns dizerem assim: eu quero ter a minha fé, eu quero ter a minha fé própria. Aonde da palavra alguém leu isso? Porque a fé que teve seu pai Isaac, seu pai Abraão, o pai Jacó, Isaac e Abraão, são sempre a fé dos outros, que a gente aprendeu. Eu ando na fé que aprendi com Marcos e Mário, até hoje. E meus filhos andam na fé que eu aprendi, e vão continuar assim. Mas eu tenho que ser diferente. Tem que ser diferente ou porque eu sou soberbo? Porque eu sou orgulhoso? Orgulho do sucesso, a soberba ministerial. Uau, aqui é perigosíssimo. Perigosíssimo. Você precisa fazer marketing de você mesmo? Olha como eu sei falar, olha como eu sei organizar, olha como eu sei proclamar, fazer discípulos. Ou você simplesmente faz? Eu não preciso dizer para o meu irmão: olha para mim. Eu digo: olha para Cristo. Mas eu não consigo ver. Olha o que eu estou fazendo junto com Cristo. Eu não tenho que chamar atenção para mim. E aqui é um perigo muitíssimo grande. Promover seu ministério. Quero que vejam o meu ministério. Como assim meu ministério? A igreja não é de Cristo? Acaso eu tenho cravos nas mãos? Quem é que morreu na cruz? Não foi Cristo? Então tem que promover o ministério de Cristo e nada mais. Um discípulo não fica se promovendo. Uma vez um discípulo disse para mim: para de falar mal de você mesmo, porque você está denegrindo a tua imagem. Eu disse: obrigado. Eu não presto. E aí comecei a falar o dobro mal de mim, porque realmente eu sei que eu não presto. Eu não quero fazer nada, eu não quero chamar atenção para a minha imagem, eu quero que ela seja vista como uma pessoa qualquer. Eu não faço questão alguma de chamar atenção. E você? Como é que você faz? João 1,11. Ele veio para os seus, mas os seus não receberam, nem mesmo os seus acreditavam nele. Vocês lembram que Jesus dizia severamente que não os pusessem à publicidade? Jesus pedia: não me exponham à publicidade. Não exponham à publicidade. E hoje, quantos estão desesperadamente fazendo selfies de si mesmo? Para vocês entenderem a loucura dos selfies de si mesmo, morreu um irmão em outro estado, e a gente estava orando por ele, acompanhando e tudo mais, e alguns irmãos mandaram selfie com o defunto. Eu disse: que eu quero ver defunto? Porque tem que tirar uma selfie. Não quero ver nem o defunto, nem quero ver você, meu irmão. Aí nessa brincadeira, um se acidentou. O carro capotou e ele ficou debaixo do carro, vivo. O que é que fizeram? Mandaram foto para mim. Eu não quero ver a foto do cabra debaixo do carro. Eu quero ver a foto dele em pé, eu quero ver ele bem com o Senhor. Essas coisas são malucas. Um tempo em que o sucesso está querendo dominar a cabeça de um. Os likes, eu tenho que receber likes, porque qualquer dislike ou não gostei é terrível para mim. Vamos seguir adiante.
Isaías 53:3. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Você já foi rejeitado? Já. Com certeza você já passou por rejeição. Então você passou por um pouco daquilo que Jesus passou. Glorifique a Deus com essa rejeição. Glorifique a Deus com isso. Orgulho da autoconfiança. É aquele que acha-se que ele é suficiente, que ele não precisa de nada. Eu tenho aqui, eu posso me... Eu sou eu. Eu me basto. Como é perigoso isso? Como assim eu me basto? Será que eu estou disposto a falar em nome de outros? Será que eu estou disposto a falar que isso aqui não foi uma criatividade minha, que eu estou copiando, que eu estou seguindo, ou eu tenho vergonha disso? A graça que a gente tem, ou que qualquer um tenha, é consequência da sua vida de humildade. Lucas 2:51. E desceu com eles para Nazaré, e lhes era submisso. Está falando de Jesus, 12 anos de idade. É um estudo sensacional a gente ler e ver que os pais pensavam que Jesus estava entre os amigos. Pensavam. Eu vivo dizendo para os pais, não pensa. Pais, vê onde os filhos estão. Não posso, eu penso que meu filho está bem. Penso não serve, eu tenho que ver. João 14:10. Não creis que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Eu tenho que dar minha opinião ou falar em nome de Deus? Eu tenho que sempre falar em nome de Deus. Eu não tenho que dar minha opinião de coisa alguma. Se a pessoa me pergunta, você acha isso bonito? Eu posso dizer sim ou não. Acabou. Mas você gosta disso? Sim ou não? Mas simplesmente, sem a pessoa falar, sem a pessoa perguntar assim, ixi, que coisa feia. Sabe o que é isso? Eu estou presunçoso, achando que eu sei escolher o que é belo, sei fazer o que é belo. Ele deve ter feito o melhor e o melhor dele foi aquilo. E eu tenho que honrar pelo que ele fez, o melhor, e não por tudo. Ah, mas eu queria saber, foi muito engraçado. Uma vez eu ganhei de presente uma telha de casa, uma telha toda pintada pelo lado de fora, à mão. Feia que dói. Mas eu ganhei. Calei minha boca, não disse nada. Sabe, tem alguns presentes que você ganha que você quer tropeçar e cair no chão, quebrou. Mas não adianta. Eu pus lá no cantinho. Aí o cabra que me deu o presente foi para minha esposa assim, e aí, bonito aquilo ali, né? A Zoé disse, eu não acho não, aquilo é muito feio. Você não gostou? Não, nós não gostamos disso. Então me devolve, porque fui eu que dei. Aí que ela ficou sabendo quem é que tinha me dado. Porque eu não disse para ninguém. O que ele está querendo? O que ele está buscando? Ele está buscando elogios. E não achou. Porque o casal Avilés é um casal meio maluco. Não achou. E não vai achar. 10º, orgulho da habilidade, de ser hábil. Sabe, você precisa saber no coração, muito claro, que você faz alguma coisa porque é dom de Deus. Você pinta, você fotografa, você faz isso, assado, você faz uma boa comida, um bom doce, um excelente pão, é dom de Deus. É dom de Deus. Aqui eu não sei se eu falei, mas eu acho que eu não falei quando eu falei da aparência própria. Me lembrei agora. Tem um irmão muito querido lá de Brasília, Fernando,
que ele disse, se você casou com uma mulher bonita, você não tem mérito algum. Mas se depois de 15, 20 anos ela continua bonita, você está regando tua florzinha direitinho. Se você casou com um homem bonitão, você não tem mérito algum, mas se depois de 20, 15 anos, 20 anos, ele continua bonitão, você está cuidando do teu cactus, porque ele não é flor. O homem não é flor, o homem é cactus espinhento e bem espinhento. A beleza, a habilidade são dons de Deus. João 5:30, primeira parte. Eu nada posso fazer de mim mesmo, da forma que ouço, julgo. Você é assim? Você tem feito as coisas e glorificado o nome de Deus todo o tempo? 11º, orgulho da vontade própria. Isso aqui eu tenho escutado, é porque eu tenho vontade disso, porque eu sonho com aquilo, porque eu desejo aquilo, e eu... Será que você, discipulador, está disposto que teu discípulo cresça mais do que você, desde que você continue crescendo? Será que você está disposto que o teu discípulo se torne pastor e você não? E ele passa a ser autoridade sobre você, mas era seu discípulo? Você está disposto que ele cresça e você continue no mesmo? Eu costumo perguntar para os pais, você está disposto que o teu filho seja muito mais do que você? Que ele desponte, seja muito mais do que você? João 30, segunda parte do versículo. O meu juízo é justo porque não procuro minha própria vontade, e sim daquele que me enviou. O que você tem feito glorifica a Deus ou chama atenção para você mesmo? Quem é visto em primeiro lugar? Você ou Deus? Eu sou incapaz, eu sou difícil, eu sou atrapalhado, eu sou inseguro. Amém, qual o problema? Todo mundo é. Alguém algumas vezes me diz, você fala com muita desenvoltura, você não tem problema de falar em público. Tu dizes. Não tem uma vez que eu não venho em público, eu não fico suando terrivelmente, porque eu estou em público. Eu tenho uma responsabilidade, é sério, e sempre estou nervoso. E paciência, qual o problema? O nervoso não mata ninguém, vai, domina, você te aquieta, sossega, mas eu estou suando. Eu agora estou sentindo calor. Porque eu estou falando algo muito sério, algo que Deus está querendo que a gente fale. Orgulho do ressentimento e do sofrimento. Isso eu nunca acreditei que existisse. Até que eu chego numa cidade do país, visitando uma cidadezinha pequena, uma igreja pequena, muito bonitinha, e o líder da igreja, porque eu sou um grande sofredor, e ele começa a falar do sofrimento dele, eu disse, como? Eu disse, Jesus, eu não estou entendendo nada, ele está todo cheio de si, porque ele é um baita de um sofredor. E quando eu comecei a falar sério com ele, não, você não entende, eu sofro muito mais do que qualquer outro. E ele começou a mostrar assim. Aí eu tive uma hora que eu tive que parar e dizer assim, você está me dizendo que você sofre mais do que Jesus. Que Jesus não foi o homem de dores, nem sabe o que é padecer. Você é mais do que Jesus. Ele estancou, eu acho que eu estou falando besteira, né, Sérgio? Só besteira o tempo todo. Mas aí eu tive que colocar isso porque eu fiquei chocado com a postura de alguém que é soberbo por ser sofredor. Lucas 23, 34. Contudo, Jesus dizia, Pai, perdoa-lhe porque não sabe o que fazem. Foi o que eu disse para ele na hora lá da conversa. Pai, perdoa o meu irmão aqui, porque ele é completamente estúpido, ele não sabe o que ele está falando, ele não sabe as asnices que ele está falando. E a gente tem que dar uma boa risada. Mas eu tenho que corrigir o irmão, eu tenho que advertir o irmão. Eu não disciplino ninguém por orgulho, porque não cabe a nenhum homem disciplinar o outro por orgulho. Quem faz isso é Deus. Deus resiste ao soberbo. Deus resiste.
Uma vez me disseram, você tem que disciplinar ele por causa da postura dele de orgulhosa de falar. Não se preocupa, Deus vai fazer isso. E eu fico na minha. E quando Deus faz, uau, é assustador. É completamente assustador. 1 Pedro 2:23. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. E eu gosto de falar todas as coisas. Ele se entregava a Deus. Deixa que Deus resolva isso. Deixa que Deus faça isso. Do caso que eu estou falando de orgulho, de alguém que me pediu que eu repreendesse e falasse, e eu disse que eu não podia fazer isso, que não cabe a nenhum de nós, nenhum pastor, corrigir um orgulhoso. É Deus, eu posso advertir o meu irmão, eu tenho que advertir que ele está de mau hálito. Lembro a vocês que a soberba é como um mau hálito, só o outro percebe. Ele deu uma risada, você não entende nada, você não entende nada. Tempos depois, não muito longe, quase perdeu o filho. Isso é impressionante, porque quando a gente fica doente, a gente sofre, mas quando nossos filhos ficam doentes, é desesperante. É desesperante. Eu tive um câncer e tudo bem, de boa, não me escantou. Mas quando a minha filha, depois de nascer, a filha dela, recebe o diagnóstico que ela tem o mesmo câncer que eu tive, gente, aquilo ali me acabou completamente. Eu me dei um desespero total. Eu já era marmanjo, já era velho. Ela era uma menina de 30 anos, nem 30, acho que ela não tinha ainda, ou 30 anos. Uma menina, 27 anos, né? Uma pirralhinha. E estava passando pela mesma coisa, eu sabia o que ela ia passar, e aquilo me trouxe uma angústia profundamente. E a primeira coisa que eu fui fazer, Jesus, o que eu preciso aprender com o câncer da minha filha? Eu cheguei para ela e disse, imita o pai em quase tudo, nas porcarias não. Você está proibida de imitar o pai nas coisas que não prestam. Deixa isso só para o pai. É essa luz piscando assim que você fala? É pagar um mesmo. Ah, tá. 13. Orgulho da superioridade. Eu sou mais. Ai, 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 ai. Isso aí é assustador. É assustador. Lucas 22:27. Pois qual é o maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Pois no meio de vós eu sou com quem serve. Algumas vezes eu perguntei em restaurante para o garçom, quem é mais importante aqui, você ou nós que estamos sentados à mesa? E o garçom toma um susto com isso. Normalmente o garçom toma um susto porque ele não espera esse tipo de pergunta. Ele está achando que eu estou me arvorando, que eu estou buscando alguma coisa para mim. E ele disse, o senhor, é claro. Se você está completamente enganado. Você que está me servindo à mesa, você se parece com Jesus. E eu estou sendo servido por você. Você é superior a mim. E o garçom se desmancha todo. Muitas vezes podemos proclamar a palavra para um garçom pelo simples fato de fazermos isso. Eu estava em Altamira, interior do Pará, e o garçom se desmanchou todo. O garçom ficou tão desconcertado que ele não conseguia mais servir. Eu disse, pega uma cadeira, senta conosco. Mas ele sentou e a gente foi conversando. Não tinha muita gente, eram só 2 mesas. E estava vazio o restaurante. Ele foi se desconcertando. Porque eu não sou maior do que ninguém, eu não sou melhor do que ninguém. Eu tenho que entender que somos todos iguais perante a Deus. Orgulho de parecer santo. Eita, coisinha bem típica de discípulo. Aquela cara de santarrão, anda devagarzinho, aquele negócio assim. Ele está todo mauricinho, todo vestidinho, e é um podre por dentro. É um santo de pau oco. A aparência, meu Deus do céu, tem misericórdia. Lucas 15:2. E murmuravam os fariseus e escribas, dizendo,
Este recebe pecadores e come com eles. Jesus não estava nenhum tico preocupado com o que iam pensar dele. Jesus estava amando o outro. Já contei, mas quero recontar. Uma vez chegou em nossa casa uma menina toda tatuadona. E ela foi rejeitada pelas menininhas patricinhas. Porque todas eram muito bonitinhas, todas arrumadinhas. E ela era daquelas escandalosas, tatuadonas, exageradas. Ela, Sassão, Serginho! Disse, menos. E ela berrava, toda escandalosa. Só que as irmãs não cumprimentavam ela. E ela sofreu com isso. E ela foi embora, ela abandonou a fé, e nós fomos atrás dela. Eu precisei dizer para ela, qual o teu problema de ser rejeitado? Se quando você é rejeitado, você está parecendo com Jesus. Nenhum de nós gosta de ser rejeitado. Eu sei disso, ninguém gosta, porque é uma necessidade básica do homem. Mas eu tenho que glorificar a Deus, porque quando eu sou rejeitado, eu pareço com Jesus. Olha um texto que não está aqui, mas eu gostaria que você lesse comigo. Isaías 66, verso 2. Porque minha mão fez todas essas coisas, e todas vieram a existir, mas o homem para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito, que treme da minha palavra. Você está aflito? Você está abatido? Você está angustiado? Deus está olhando para você. Deus está olhando para você. Deus está contemplando a tua dor, Deus está sentindo a tua dor, Deus está participando com você. Não esquente a cabeça com isso. Vamos adiante. Mateus 18, de 1 a 5. Naquela hora aproximavam de Jesus os discípulos, perguntando, quem é porventura maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou no meio deles e disse, em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos tornardes como uma criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. Porque aquele que se humilhar como esta criança, este é maior no reino dos céus. Mas quem receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. O que é uma criança? Uma criança é crédula. Você conta uma história e ela acredita. Você fala algo e ela acredita. Mas eu tenho raciocínio, eu tenho que pensar, não é bem assim que ele está falando, não. E eu começo a me arvorar, achar que eu sei alguma coisa. Ao mesmo tempo que eu estou compartilhando com vocês, vocês estão na mente assim, será? Mas eu acho que é exagero. Eu já ouvi muitas vezes, pastor gosta de exagerar. Não é bem assim, não. Menos. É um coração que não é de uma criança. Nós temos que ter o coração como coração de criança, coração tranquilos, dóceis nas mãos do nosso Senhor. Bem tranquilo mesmo. E vamos ver só mais um detalhe, um chamado do Pai. Eu estava caminhando, fazendo uma trilha no Amazonas. Eu tinha estado com a igreja do Amazonas e saímos um grupo de irmãos a fazer uma trilha numa parte da floresta lá pelo Amazonas. E eu enxerguei de longe uma flor e eu fui e fotografei a flor. Eu gosto de fazer fotografia e especialmente gosto de fotografar flores. E acabei de fotografar, voltei para a trilha e Deus me pergunta, Sérgio, quantas pessoas já viram esta flor? Eu disse, não sei. E eu entendi do Senhor me falando, só você e eu. Eu me senti gostoso. Eu me senti o ó do Borogodó. Estou ali, no sentido, voltei para a trilha toda assim. E aí Deus me fala, você está disposto a ser como essa flor? Só eu te ver e ninguém mais te vê? Só eu te aplaudi e ninguém mais aplaudir? Fiquei tonto, completamente tonto. E enquanto Deus falava isso comigo, Deus falou isso com a mesma coisa com a minha filha. Ele disse,
Quando quero ser visível aos homens, me torno invisível para Deus. Mas quando me faço invisível para os homens, me torno visível para Deus. Você está disposto a isso? Você está disposto a ser invisível para os homens e só visível para Deus? Você está disposto a essa posição? Olha só a orquídea que eu estou me referindo a vocês. Há muito da criação que só Deus contempla, sem que nenhum homem jamais veja. Eu pus Savilês Fotografia, porque eu assinei, foi um produto que eu passei para outras pessoas. Você está disposto a ser isso? Ser contemplado por Deus e nenhum homem falar de você e você não ser visto por nenhum outro homem? Não receber aplausos? Você está disposto a compor louvores a Deus e nunca ninguém conhecer só Deus? Você está disposto a fazer salmos para Deus que só Deus conhece? Você está disposto a viver de uma forma tal que Deus se encante, que Deus se alegre, que Deus se enche o coração e diga: esse é o meu filho amado, em quem me comprazo. Pai querido, te peço a tua graça sobre nós. Leva-nos adiante, Senhor. Ajuda-nos a nos estarmos continuamente nos esvaziando de nós mesmos, para que a tua glória brilhe, e somente a tua glória. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém. Vamos adiante. Deus quer que todos sejamos como uma orquídea. Uma orquídea visível só para Deus. E talvez muitos jamais nos vejam. Mas aquele que vê a você, veja que Deus está sobre você.